Podemos. Saudações, colegas. Nós somos alunos do curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal. Iremos apresentar para vocês o seminário Fundamentos e Metodologia da Alfabetização. O nosso grupo é composto por 8 componentes, sendo eles Betânia, Dalila, Isabel, eu, Carla, Marilúcia, Sérgio, Solange e Tatiana. O nosso tema é consciência fonológica. O que é? A consciência fonológica pode ser entendida como um conjunto de habilidades que vão desde a simples percepção global do tamanho da palavra, das semelhanças fonológicas entre as palavras, até a segmentação e manipulação de sílabas e fonemas. Refere-se tanto à consciência de que a fala pode ser segmentada, quanto à habilitação de manipular tais segmentos e se desenvolve gradualmente à medida que a criança vai tomando consciência do sistema sonoro da língua, ou seja, de palavras, sílabas e fonemas como unidades identificáveis. O conceito: a consciência de que as palavras são constituídas por diversos sons ou grupos de sons e que elas podem ser segmentadas em unidades menores. Agora eu passo a palavra para a colega Betânia. Bem, dando continuidade. Consciência fonológica, linguagem escrita e educação infantil. As autoras Mello e Sudbrack, elas fazem apontamentos sobre a consciência fonológica e a relação com a educação infantil, com base em dados que são do INEP 2016. Os dados, que elas analisaram revelam que o desejo de escolarização das classes menos escolarizadas, se torna ainda uma promessa. A maior reflexão é que o papel da consciência fonológica na educação infantil. As autoras até recorrem a Vygotsky para falar da questão que aprender a escrever, a criança tem que se libertar do aspecto sensorial da linguagem, E também, quando a criança fala, a consciência dela dos sons ainda é muito imperfeita. Outro detalhe é que na educação infantil é importante estimular atividades lúdicas que contemplem a reflexão dos sons. Isso vai contribuir para diminuir dificuldades no aprendizado e as brincadeiras que levam a criança a perceber os sons, independente de ser sílabas ou fonemas. A criança vai construir seu conhecimento, vai refletir, e isso prepara para o ensino fundamental, quando ela precisa aprender a ler e a escrever. Agora passo para a colega Solange. Olá, pessoal. Dando continuidade, BNCC e Consciência Fonológica. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento que reúne os conteúdos mínimos a serem trabalhados ao longo das etapas da educação básica. A BNCC buscou estabelecer um currículo base para cada etapa da educação básica. Por isso, temos a BNCC do ensino médio, ensino fundamental e da educação infantil. O documento está estruturado da seguinte forma: textos introdutórios, geral, por etapa e por área. Competências gerais, que os alunos devem desenvolver ao longo de todas as etapas da educação básica. Competências específicas de cada área do conhecimento e dos componentes curriculares. Direitos de aprendizagem ou habilidades relativas a diversos objetos de conhecimento, como conteúdos, conceitos e processos, que os alunos devem desenvolver em cada etapa da educação básica, da educação infantil ao ensino médio. Agora eu passo a palavra para minha colega Dalila. Bem, eu creio que ela está com problema na conexão, então por isso darei continuidade. Consciência fonológica e BNCC. Envolve a capacidade de identificação, de manipulação, de combinação, de isolamento e segmentação dos segmentos fonológicos da língua. Divide-se em 2 níveis muito complexos: a consciência silábica e a consciência fonêmica, sendo esta a ordem de trabalho durante a aquisição da leitura e escrita. Níveis de consciência fonológica. Noção de palavra. É a capacidade de segmentar a frase em palavras, organizá-las e dar-lhe sentido. Noção de rima. É a capacidade de identificar rimas.
Aliteração é a capacidade de identificar ou repetir a sílaba ou fonema no início da palavra. Consciência silábica é a capacidade de segmentar palavras em sílabas. A criança tem de identificar e discriminar as sílabas. Consciência fonêmica é a capacidade de manipular e isolar os fonemas que compõem a palavra. Agora eu passo a palavra para a minha colega Tatiana. Estratégias podem ser utilizadas para incentivar crianças. A capacidade de refletir sobre os sons da fala e identificar seus correspondentes gráficos é extremamente necessário no período inicial do desenvolvimento da leitura e da escrita. A consciência fonológica pode ser encarada como um facilitador para a aquisição da escrita e precisa ser contemplada em diferentes atividades, em jogos, leituras e exploração de textos rimados, desde a educação infantil. Agora eu passo para a minha amiga Mariluce. Olá, pessoal. Atendendo à proposta do seminário, nós trouxemos exemplos de atividades de consciência fonológica para crianças em fase de alfabetização entre 3 a 5 anos. Primeiro, ouvindo os sons. O objetivo dessa atividade é possibilitar que a criança execute seu poder de escuta e pratique sua atenção em determinados sons de seu interesse. Os materiais são gravação de diversos sons, aparelho de som. Nessa atividade, é o seguinte: nosso mundo é cheio de sons. Com este jogo, as crianças irão descobrir que, se escutarem, podem ouvir sons da rua, de dentro de casa e mesmo delas próprias. Antes de começar, fale das diferenças entre escutar com os olhos abertos e fechados. A seguir, peça às crianças que sentem de olhos fechados e somente escutem por alguns segundos. Depois de alguns instantes, convide-as para citar alguns sons que tenham ouvido. Rapidamente, as crianças irão aprender a ouvir com atenção. Entre os sons que poderão ser ouvidos estão os seguintes: ato de engolir, batimentos cardíacos, caminhões, carros, latido de cães, pássaros, pingos de chuva, relógios, respiração, ventilador, vento e vozes. Outra atividade é Quem Diz o Quê? O título. O objetivo dessa atividade é ouvir um determinado som e associá-lo à sua fonte. Os materiais necessários são vários tipos de animais de brinquedo ou figuras de animais e livro de histórias, que é opcional. Nessa atividade, os sons são dos animais e as fontes são os animais que produzem esses sons. Mais tarde, o jogo será jogado com fonemas e letras. Distribua os animais de brinquedo ou figuras às crianças e pergunte: que tipo de animal, ou ruge, ou mia, ou pia, etc. A criança que tem o brinquedo ou a figura associada deve levantá-la para que todos vejam, respondendo: é um leão que ruge, por exemplo. Vale a pena incluir uma figura ou fotografia de um ser humano e perguntar: que tipo de animal fala? Observação: a maioria das crianças considera essa atividade fácil. Isso a torna ideal para ser inserida entre outros mais difíceis, pois todas as crianças devem se sentir bem-sucedidas em alguma atividade todos os dias. Entretanto, pode ser tão fácil, as crianças irão se cansar dela, a menos que seja variável. Obrigada, agora eu passo a fala para o colega Sérgio. Saudações, pessoal, saudações, tutores. Como continuidade do nosso trabalho, as brincadeiras com pedaços de palavras, né, ela tem como outra dica, né, de atividade, é usar as palavras grandes e pequenas, separando-as em pedaços, em brincadeiras com músicas e versos. Essa percepção também faz parte do aprendizado da consciência fonológica. Apresentar as palavras para as crianças nas brincadeiras, enfatizando a separação de sílabas ao pronunciá-las. Exemplo, bolo. A fala, bolo, enfatizando a separação, e perguntar para a criança quantas sílabas tem a palavra. Esse processo de estímulo é chamado de segmentação silábica, como exemplo ao lado.
Eu vou passar agora a palavra para minha colega Isabel. Olá a todos. Finalizando, então, a nossa apresentação, trouxe algumas considerações. Então, para se alfabetizar uma criança, a gente tem que pensar, essa criança precisa pensar o significado, compreender a escrita como representação da fala, avançar no nível pré-silábico de escrita e elaborar a hipótese silábica. Ela precisa produzir a fonetização, perceber a segmentação oral das palavras em sílabas. Por isso que a gente fala consciência fonológica. Então, a gente considera que a consciência fonológica é um conjunto de habilidades necessárias a essa alfabetização, de uma maneira que esses alunos possam perceber a relação que tem a letra e o seu som. E isso é indispensável para aprender a ler e a escrever. E é isso, estamos abertos às questões, agradecemos a todos pela atenção e estamos abertos às arguições. Obrigada a todos.